tratar agora de duas proibições que são bastante delicadas, porque os limites são bem sutis e não dá aqui para eu explicar de uma forma meramente teórica, somente o caso concreto realmente que vai trazer todas as nuances para a gente saber como encaixar perfeitamente. Mas é importante que todo servidor conheça essas duas proibições, porque elas dizem respeito às suas manifestações, tá certo? Então vamos ver o que é que diz o artigo 176, inciso 5. É vedado ao servidor, inciso 5, promover manifestação de apoio ou desapreço no recinto da repartição. Veja que é uma manifestação de apoio, ou seja, podem ser elogios ou qualquer ato favorável a alguém, ou desapreço, atos que demonstrem um desapreço, que demonstrem aquela pessoa, atinjam aquela pessoa, determinada pessoa, de forma negativa, aonde? No recinto da repartição. Em primeiro lugar, na repartição pública é exigido um mínimo de decoro, gente. Quando você se porta na repartição, você não está na sua casa, certo? Você pode falar o que bem quiser e expor tudo que você sente de forma livre, sem qualquer restrição quanto a termos de que o que você deve realmente estar expondo, certo? Então, vamos lá. Para manifestação de apoio e desapreço, por que essa proibição é tão importante? Porque é ela que a gente utiliza aqui no âmbito do estado da Bahia, na hora que a gente quer enquadrar uma conduta de um servidor público como ato, tanto que ele está favorecendo indevidamente alguém, como também quando ele está praticando algo que a doutrina define e os próprios tribunais, né, como o Tribunal Superior do Trabalho, como assédio moral. Mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque afora as homenagens vão pegar no apreço, afora as homenagens institucionais ou situações singelas, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pela sua promoção, isso obviamente, gente, não é vedado. Porque está implícito nesse artigo uma intenção, seja de favorecer alguém, como desfavorecer alguém. No caso do apreço, favorecer ou desfavorecer, ou às vezes até os elogios que alguém dirige de forma demasiada, injustificada a alguém, deixando de também elogiar toda a equipe ou reconhecer o trabalho positivo de alguma forma daquela equipe, você também pode estar tentando atuar de uma forma para criar um constrangimento aos demais servidores públicos. Então, por que a gente tem que ter cuidado para não ocorrer o assédio moral? Porque a gente pensa, primeiramente, que o assédio moral só se caracteriza por ofensas, por humilhações ostensivas, que isso estaria, inclusive, violando o dever de urbanidade, aquele dever que a gente viu no artigo 175. Por quê? Nem toda violação do dever de urbanidade é um assédio moral, porque às vezes você pode, sei lá, estar errado de qualquer forma, ofende alguém, mas aquilo não é propriamente um assédio moral, foi uma ofensa à honra daquela pessoa. Mas não é um assédio moral. Porque um assédio moral, pela própria doutrina que está sendo construída e jurisprudência que está sendo construída pelos tribunais, ela exige uma reiteração, uma intenção de prejudicar, humilhar ou constranger aquela pessoa e de prejudicar além de uma reiteração, ou seja, não é uma conduta isolada e tem que trazer algum tipo de dano à dignidade àquela pessoa. Que existem, aí isso é coisa da doutrina, diversas formas de assédio moral. O assédio que é ascendente e descendente, que é o mais comum, né? Que é o chefe assediando seus subordinados, né? Tratando sem respeito, colocando metas impossíveis de serem atingidas, colocando eles para fazerem situações vexatórias, dancinhas, enfim, existem vários exemplos que a própria doutrina e essas cartilhas de assédio já traz. Mas também existe aquele assédio invertido,
que pode partir de um subordinado em relação ao chefe. Você desmerecendo de forma reiterada, constrangendo o seu chefe nas reuniões, questionando de forma sem embasamento, porque você pode questionar seu chefe, lógico que você pode questionar, mas quando você faz, quando está ali por trás, uma intenção de prejudicar aquela pessoa. Então, tem várias modalidades de assédio. Então, até um assédio recreativo, que o pessoal já inventou essa expressão, que seria aquele grupo de pessoas dentro de um setor na repartição que faz o que a gente chama de bullying em relação a um determinado servidor, né? Espalhando boatos, desmerecendo, fazendo chacotas, brincadeiras que humilhem de forma reiterada, causando um dano à sua dignidade, um dano físico e mental. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas manifestações, porque, às vezes, nem sempre vai estar muito claro essa questão, vamos dizer, um abuso, uma conduta abusiva, mas não quer dizer que ela não seja inapropriada no âmbito da repartição. Então, veja que esse dispositivo ele é utilizado para o assédio moral, mas ele não é única e exclusivamente para definir o assédio moral, tá? Porque o assédio moral ele pode se caracterizar por diversas situações, muda a pessoa de setor, persegue, por N situações que a doutrina já traz e basta ler as cartilhas que já existem também nos tribunais superiores, tá? Então fiquem atentos porque manifestações inadequadas de apreço ou desapreço para favorecer ou desfavorecer, constranger alguém ou tornar um ambiente de trabalho degradante é sim uma violação à proibição e pode sim ensejar responsabilidade disciplinar para o infrator. Agora vamos tratar de uma outra proibição que também é muito delicada, porque a gente está tocando em algo que é muito sagrado, que está na nossa Constituição como uma das garantias, que é a liberdade de manifestação. Você tem a liberdade de expressão, de se expressar. Mas essa liberdade não quer dizer infinita. Aliás, nenhum direito na Constituição, ele não tem que ser observado também concomitantemente o exercício de outros direitos, tá certo? Então, o que é que diz o artigo 176 como proibição? Que é o artigo 176, inciso 6. Vamos ler. É proibido ao servidor. É um artigo muito grande. Vamos ler com cuidado. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a autoridades públicas ou a atos do poder público mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do poder público do ponto de vista doutrinário da organização do serviço em trabalho assinado. Nós temos que ter muito cuidado com essa proibição, porque jamais devemos tolher a liberdade das pessoas manifestarem suas opiniões, de se expressarem. Agora, a tônica desse dispositivo, e toda vez que a gente olha, a gente tem que analisar desde o que está escrito no início. Depreciativo e desrespeitoso. Porque, antes de tudo, a gente não pode esquecer que existe, inclusive, condutas ofensivas à honra de autoridades que se classificam dentro daqueles tipos penais que estão no Código Penal de crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. As pessoas não podem fazer isso livremente. A gente sabe que tem outras situações, como a imunidade parlamentar, o parlamentar no exercício das suas atribuições, ele pode se exaltar. Existem situações que o próprio ordenamento jurídico ele permite, mas o que está sendo dirigido aqui o servidor é que ele deve se referir a autoridades públicas de forma respeitosa, que não lhes ofenda a honra. Você pode criticar os atos dessa autoridade pública. O legislador orienta que seja um trabalho assinado. E veja, essas manifestações podem ser orais ou escritas. E, logicamente, a lei de 94 ela não poderia antever que existiria redes sociais, todo mundo teria
um canal para expor suas opiniões, para escrever. Muito cuidado, porque assim, se você está trazendo em suas redes sociais um conteúdo que é restrito à sua repartição, assuntos internos da repartição, a gente vai ter que combinar essa proibição com outro dever que está lá, que foi tratado no artigo 175. Você não pode revelar assuntos internos, sigilosos, que você deva guardar segredo da repartição e colocando como se fosse uma manifestação. Então, é bem assim, a gente vai e volta, mas assim, para mim o que é o X da questão é que você pode criticar atos, você não pode estar ofendendo a honra, você não pode estar xingando, atribuindo fato que é difamatório, que venha prejudicar aquela imagem, ou atribuindo crime, pior, porque tudo isso cai no leque dos crimes contra a honra. Então, assim, essa proibição também, a gente tem que ter cuidado quando está no exercício de um mandato sindical, porque o pessoal acha que, por ser o dirigente de uma associação de servidores ou para um sindicato, ele tem liberdade de xingar e fazer o que quiser em relação a autoridades públicas. Não é assim. Você pode criticar a política salarial, você pode criticar a organização do serviço, mas assim, tenham cuidados para que as suas manifestações não extrapolem aquilo que a Constituição lhes garante e venha, por violação essa proibição prevista no inciso 6 do artigo 176, implicar em responsabilidade disciplinar. Então, na próxima aula, a gente vai continuar tratando de mais proibições que são importantes que os servidores tenham conhecimento, porque, uma vez violadas, vão dar ensejo a uma apuração disciplinar. Até lá!